Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto delicioso, que dá prazer em falar. Comer é um ato que dá prazer, bem-estar. Cozinhar, então, nem se fala. E eu sempre digo que uma população que se pretenda respeitada valoriza a sua cultura e suas tradições. Então, por isso, eu convidei duas pessoas que entendem muito do tema gastronomia, principalmente tocantinense, que uma estudou comigo, foi minha colega de faculdade, a Jerusa Erig, doutora Jerusa Erig, que é uma estudiosa aí da gastronomia e do turismo tocantinense, e a nossa musa lá do Bico do Papagaio começou sua vida numa história linda como quebradora de coco, quebradeira de coco, quebradora, quebradeira, dá no mesmo, as pessoas entendem, né, Ruth? Rutinha, que já recebeu, foi premiada com um prêmio importantíssimo, e eu vou deixar elas se apresentarem para não perder o charme e contar a cada uma um pouquinho da história. Vamos conversar com a nossa amiga Ruth. Ruth, fala um pouquinho da sua história. Como tudo começou lá de trás, lá do Bico. Lá do Beco, né? Então, hoje eu sou a chefe Ruth Almeida, e eu sempre sonhei estar nesse lugar, né? Fui criada na roça, limpando fato de boi, meu pai vendendo, meu pai pescando. E ali eu já foi o primeiro contato com a cozinha. Quando eu fui pro Bico do Papagaio, eu me casei com 14 anos, fui mãe aos 15. Nova Aí demais. eu falo que lá é onde o filho chora e mãe não ouve, porque naquele tempo, transamazônica para chegar no Bico do Papagaio era 24 horas, né? E aí eu tive que ir para Lida, quebrar coco, pescar, cozinhar para... Qual cidade, Ruth? Buriti do Tocantins. Buriti do Tocantins. Eu fiquei ali e foi de lá, eu falo que foi da roça que veio minhas inspirações, veio tudo hoje para mim ser a chefe Ruth Almeida. E eu sonhava em ser empreendedora, eu não sabia que ia ser chefe, né? Cozinheira, mas eu sabia que eu ia ter sucesso na minha vida. E eu pedi muito a Deus para mudar essa história, e hoje eu sou uma chefe premiada. Aí você saiu do Bico, foi lá desbravar. Quero que você conte a história. Tá bom. Então, eu cheguei em Palmas em... Você tinha um sonho de ser cozinheira, babá. Esse sonho veio aqui em Palmas, porque minha mãe falava assim: vão para Palmas e cresçam junto com a capital, porque aqui vocês não vão para lugar nenhum. Sua mãe foi visionária. Foi. Ela falava isso pra gente: vão para Palmas, então vocês têm que crescer junto com a capital. E quem sabe, Ruth, tu vai ser cozinheira. Porque eu larguei de estudar com 14 anos, filha. Fui, fazer coisa que não devia. E aí, fui mãe aos 15 e eu pensava: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Voltar a estudar, que eu era mãe com 15 anos, morava no barraquinho de lona, com 20 anos já tinha 4 filhos. O negócio era quente, tanto no barraco quanto dentro de casa. E aí, 15 anos, eu com 20 anos já tinha 20 filhos, 4 filhos. E ela falava pra mim: vai ser cozinheira, porque eu acho que é o que tu sabe fazer. Tu cozinha bem, eu gosto. Porque a minha mãe era muito exigente. Eu falo sempre que comida na nossa casa tinha que ser comida boa. Ela, se cozinhasse ruim, ela jogava a panela no mato com comida e Você tudo. tocou num ponto importante. Essa característica não é apenas da sua mãe, essa característica é do tocantinense. O tocantinense gosta e sabe comer bem. O tempero aqui é diferenciado, porque você vai para os outros estados, a comida é doce. E você vê que o tempero daqui tem potência, as pessoas têm isso. E o que falta é você abraçar mesmo o seu estado. Então, assim, eu comecei a trabalhar aqui em Palmas. Primeiro fui numa frente de trabalho do governo, Siqueira Campos. Era uma frente de trabalho e eu fui fazer um curso de babysitter. Olha, chique, né? No Pró-Cerrado. E aí eu falava: meu Deus, eu com 4 meninos vou fazer curso de babá.
Mas ali foi onde eu aprendi, eu tive minha primeira oportunidade numa creche, no Cajuí, entrei como auxiliar de serviços gerais. Luana, eu tinha tanto medo que eu ficava olhando para a torneira, eu não sabia abrir a torneira e fechar, porque a torneira era chique. E eu fiquei uma realidade diferente demais. Muito, muito. Quando me botaram... E uma realidade, Ruth, que muita gente desconhece. Porque a gente vive num estado que desenvolveu muito ao longo desses anos, mas é um estado que ainda tem muitas coisas que precisam se desenvolver. E principalmente eu acho que o social. Naquele momento ali, eu estava precisando muito de um trabalho, mas eu não sabia de verdade se eu abrisse a torneira, como que eu ia fechar. O dono chegou, que é o doutor Jauri, chegou para mim e falou: Rutinha, você não conseguiu lavar a louça? Eu falei: a água acabou. Não sabia. Oh, mas é linda essa história, gente. E ele veio e falou... Eu me amarro nessa história. Ele veio e abriu e fechou. Então a água voltou. Ele não quis me envergonhar naquele momento, né? E eu fui, lavei a louça e fui para casa. Então, eu tinha medo, eu era muito tímida. Eu acho que muito depressiva, porque eu não sabia mesmo qual ia ser a realidade minha com 4 filhos dentro de um barraco de lona em Palmas. As pessoas têm medo do desconhecido, né? E lá de julgamentos também. Muito. E você se acha incapaz, principalmente quando você está em uma roda de pessoas, ali eram doutores, as crianças eram netas do governador. Então, dentro daquela creche já era um pouco mais elitizado as crianças que estavam ali. E um dia ele perguntou para mim se eu sabia fazer peixe de rio. Porque ele do sul não conhecia. E aí foi tudo onde começou. E aí eu cozinhei esse peixe, eu fiz tucunaré assado, tudo que é peixe, jaú, tinha branco, tinha tudo lá. E eu cozinhei, ele chegou pra mim e falou assim: nossa, você é a melhor cozinheira do mundo. Que é Uau. isso? Então ele te incentivou muito. Muito. Gente, o que uma positividade gera na vida de uma pessoa, não é, Ruth? Eu lembro que a Ruth chegou lá na Assembleia, eu vi a história dessa mulher e eu fui fazer uma homenagem no Dia da Mulher, prêmio Dona Miúda. Tá lá em casa, ó. Pra Ruth, e a Ruth contou a história dela, uma história linda. E aí começou cozinhando um tucunaré, diretamente de um ato simples para um prêmio reconhecido. E minha caminhada veio daí. Depois eu fui trabalhar na casa do Gideon Talunga de doméstica. Depois eu fui ser faxineira aqui próximo desse estúdio aqui. Eu vinha todo dia de sexta, sábado. E no sábado eu vinha com minhas filhas. Então elas me ajudavam a fazer 3 faxinas. As meninas professoras da IFTO. E aí eu conseguia fazer 3 faxinas num dia. Aí é bruta. e elas me ajudavam. E dentro disso, eu queria fazer o almoço. Eu queria dar para aquelas mulheres que moravam sozinhas também um pouco desse aconchego de mãe, de casa. Dentro de mim ali já nascia uma cozinheira que já estava mirando para outros lugares, para outros olhares. Mas eu ainda não tinha visto isso em mim. Esse potencial, essa mulher que podia fazer de qualquer ingrediente um banquete, uma comida refinada, não tinha visto ainda isso. Então, comecei, depois eu fui já migrando, eu tive negócios. Eu falo que a minha vontade de empreender, de aprender, era tão grande. Eu não sei andar de bicicleta, mas nem isso me impedia. Eu fazia o salgadinho, botava na garupa da bicicleta o isopor e saía empurrando. Porque para levar na cabeça era pesado, né? Então você tem a bicicleta. Então, Ruth, você é a prova de quem quer alcança. Eu hoje já tive a oportunidade de ver palestra sua, e não é uma palestra, é uma palestra show. E você fala com propriedade, com conhecimento de causa, com algo que você vivencia no seu dia a dia, e isso é fantástico. A gastronomia, ela deu brilho para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas que você passa o seu ofício, capacitando, qualificando e contando a sua história. E dentro dessa minha história, Luana, a gente já capacitou mais de 2.000 mulheres.
E hoje o nosso lema, assim, o principal tema do meu trabalho é a gastronomia como ferramenta de transformação social. E é verdade. E eu falo que a gastronomia me colocou em um lugar que dinheiro não coloca. E sabe o que eu observo? Você olhando a gastronomia no mercado de trabalho, ela ainda há muito espaço, é muito necessária. Hoje você procura uma cozinheira para trabalhar num restaurante, numa residência, num buffet, e não é fácil. É uma mão de obra ainda muito escassa. E principalmente aqui, porque não tem nenhum projeto voltado para essas áreas. E é importante. E agora, vamos deixar um pouquinho para apresentar a Jerusa, que foi minha coleguinha de faculdade. Jerusa, sabe uma coisa que me marcou muito, assim, o início de Palmas? Aquela padaria que seu pai tinha, como é que era o nome? Eu não lembro. Big Ice. Big Ice. Na 104. Menina, que tinha aquela pizza com aquela calabresa cheia de queijo, aquela bem gordurosa, assim, que você come, chega a gordura e escorre, você vira os olhos, assim, de tão bom que é. Que é aquilo? Ô, saudade que eu tenho. É a memória que a gente tem do paladar, né? Que é algo, assim, afetivo. Sim. O Várias paladar. pessoas falam isso, que tem saudade. De vez em quando eu encomendo. Minha mãe, Dona Marli não faz alguma coisinha daquela pra nós? Às vezes ela faz, depende de quem é. Mas hoje ela não vende mais, Nossa, ela pois não eu tô na comercializa. fila. Pois Tem vamos saudade. combinar. Eles também sentem saudade, porque foram os primeiros comerciantes mesmo, né? De padaria, um dos primeiros. Então, isso tem mais E de... tá do mesmo jeito? Porque eu tenho o gosto no meu paladar daquela pizza. Mesmo jeito. Minha mãe continua fazendo as coisinhas gordurosas pra gente, não tem como. Mas ela faz em casa agora, né? Agora a gente confraterniza só nós ali. Aceitamos convites. Então tá convidada, as duas. Antes de me apresentar, primeiro eu quero falar da honra que é estar aqui com vocês duas. A Ruth, eu sou fã da Ruth há muito tempo, já a gente se conhece há algum tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos. Mas a Ruth está, assim, ela é embaixadora da gastronomia tocantinense. Verdade. Você fala, quando a gente conversou sobre o pod, eu falei, chama a Ruth para falar de gastronomia. Verdade. Não penso em outra pessoa hoje no estado. E o que ela faz com pesquisa, a minha área de pesquisa, a minha não é de mão na massa, mas o que a Ruth faz antes de colocar a mão na massa, que é ir lá a campo, pesquisar, conversar com quem cozinha, é fora do comum. Assim, é um trabalho muito interessante para um estado que está ainda formando a sua identidade gastronômica, que nós não temos. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. E ela faz esse trabalho. E aí eu fico honrada de estar aqui do lado dela ouvindo essa história. Nossa! Porque eu também cheguei aqui muito cedo, eu moro no Tocantins desde quando eu tinha 7 anos, então tem alguns aninhos. A gente se formou há mais de 20, né? Então... E a gente tem muita ligação lá em casa com gastronomia. Você já falou, a gente teve padaria, restaurante, sorveteria, tudo. Mas a nossa família é muito gastronômica. Todo mundo lá em casa, eles disputam entre os tios, entre as primas, quem vai fazer a melhor comida. E aí eu fiquei nessa também ali no meio. E a gente é exigente. E a gente veio com essa cultura sulista pra cá. Mas hoje, fala num chambari, fala num piqui pra minha mãe. Do sul de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Não é Não Me Toque. É uma cidade pequenininha, mas muito aconchegante. E aí meu pai tem parentes lá, ele sempre volta e tudo. É uma cidade que traz ainda muita saudade pra gente, mas eles não querem voltar de jeito nenhum. Quem bebe água do Tocantins? Não me Não, toque. mas vocês se aposentaram, vamos pro frio. De jeito nenhum, a gente gosta daqui. Aí você fala pra minha mãe, a roedora de piquis. Se der 20 piquis, ela rói todos. Ela ama a comida tocantinense e ela já sabe fazer. Claro que vai Em mudando, resumo, mas já viraram tocantinense. Não tem como. todo mundo. A gente mora há mais de 30 anos aqui, né? Então, a minha história com gastronomia começou muito cedo. E aí, quando eu já tinha terminado, já tinha feito mestrado, eu pensei no doutorado. Eu gosto muito de gastronomia, precisa ser estudada, divulgada, não tem muitos estudos. Aliás, não tinha quase nada. E aí eu fui
enveredando para essa área, fazendo artigos, pesquisas, e hoje eu sou uma admiradora fiel, assim, da gastronomia. O seu mestrado foi em? Foi em hospitalidade. Eu trabalhei com agências de viagem, com restaurantes. Como a hospitalidade é um diferencial competitivo para essas empresas. E aí, no doutorado, eu falei sobre territórios gastronômicos do Tocantins, que é um trabalho que depois eu posso mandar o link, podemos colar, é muito interessante. É um trabalho pioneiro, não tem um trabalho igual a esse sobre gastronomia aqui no estado. Inclusive eu tenho um projeto de lei que torna a gastronomia tocantinense, a Lei 3.253, reconhecendo a importância da buchada, do chambari e da paçoca. Como você disse, Jerusa, não temos muito registro ainda sobre a gastronomia do Tocantins, mas é inegável que em todos os cantos do Tocantins temos a paçoca, o chambari e a buchada. E que a cultura tocantinense ela está muito e diretamente ligada à cultura indígena, gastronomia indígena e a gastronomia, Ruth, quilombola e também de imigrantes. Você falou dos seus pais que vieram do Rio Grande do Sul, assim como temos pessoas que vieram de diversas outras regiões do Brasil e que estão trazendo a sua cultura aqui. O tocantinense é inegável também que, por ser um estado novo, as pessoas são muito acolhedoras e muito próximas uma da outra, então as pessoas gostam muito de receber em casa com uma boa comida à mesa. E o churrasco faz parte disso, como nós temos muita gente do sul do Brasil. Isso foi importante para trazer o churrasco. Nós temos a cultura goiana, a cultura mineira, que é uma comida bem temperada, e não podemos esquecer que o Tocantins foi o norte goiano, né? Então a gente tem uma irmandade com o estado de Goiás, apesar de que eu sempre afirmo, o piqui é tocantinense, gente. Piqui é nosso. O piqui ficou pro Tocantins. Porque aqui nós podemos provar, aqui até nas praças nós temos piqui. E o piqui é assim, é algo muito forte que ou você ama ou você não gosta, né? Ou você detesta. Eu particularmente sou a louca do piqui, eu amo o piqui. E as pessoas estão cada dia inovando, fazendo piqui com piqui, piqui de picolé, até panetone, gente. Eu vi no Instagram. Eu não tive a oportunidade de provar o panetone de piqui, mas teve panetone de piqui. Um dia, quem sabe. Sobremesas diversas com piqui. Sobremesas diversas que nos festivais tem. E eu tenho outro importante projeto de lei que é um prêmio que a gente valoriza as pessoas que têm um serviço prestado na área da gastronomia, que foi uma mulher muito forte da cultura quilombola, da região de Dianópolis, a dona Camila, né, Ruth? Rutinha conheceu demais a dona Camila. A Ruth, ela vive transitando nos terrenos quilombolas, nos terrenos indígenas. Então, a Ruth conhece as pessoas que estão à frente das comunidades quilombola, indígena, por várias regiões do estado, né, Ruth? Isso, Luana, esse da dona Camila... quando eu fui fazer toda a parte da curadoria do Festival Gastronômico e Cultural de Dianópolis, eu queria conhecer uma história de uma mulher forte, uma história de resistência. E o prefeito, na época, me levou o padre para conhecer vários quilombos. E o primeiro foi da dona Camila. E quando eu falei para ele, olha, eu só quero ouvir dona Camila falar. Eu não quero falar nada. E a dona Camila sentou de frente para mim e começou a narrar a história dela. E naquele momento parece que eu saí do meu corpo e, ninguém estava ali, só eu e dona Camila. Eu comecei a perceber não só no que ela falava, mas na voz, na roupa, cada detalhe que ela falava, o jeito... Quando terminou, o padre falou, Ruth, nós vamos em outro quilombo. Eu falei, não. Nós vamos inspirar toda a programação do festival na história da dona Camila. Aí ele perguntou, por que tem outros quilombos? Eu falei, olha, a dona Camila vai morrer.
Aí ele, Ruth, ela vai viver ainda mais de 100 anos. Eu falei, nós vamos fazer toda a história baseada na história da dona Camila, porque a história dela tem que ficar, a história dessa mulher tem que prevalecer. E naquele momento foi assim, tão intuitivo que eu percebia que a voz dela estava tão cansada. E ela passando ali todos os conhecimentos dela naquele momento. E aí, qual foi o planejado? Tinha uma manifestação cultural que teve, que você dançou, eu dancei ali. E a dona Camila contava Dançamos a história. A Jeguitaia, a Súcia. Dentro da cozinha, a dona Camila contava a história, entrava o grupo de Súcia. Eu cozinhava a história da dona Camila. Tudo que ela narrava que comia na infância, eu fazia a comida. Era essa a programação de homenagem para a dona Camila. Quando foi na quinta-feira que a dona Camila foi receber o convite para a homenagem do festival, a dona Camila estava morta. É. E então, assim, Até me emocionei agora, Ruth, porque eu tive a honra de conhecer a dona Camila. E assim, como você falou, uma mulher muito forte. Criou as filhas, que ela tem uma filha que faz, que ela é mestre. Doutora, já é doutora, estudou, assim, foi em busca. Essas pessoas têm muita sede de conhecimento, mas os filhos se qualificaram porque essa força veio da dona Camila. E foi um momento, assim, que marcou muito. Oh. Marcou demais. Então, assim, tudo nesse Tocantins tem um porquê de trás. Me lembrei, assim, da dona Camila, daquela mulher forte. Eu que cresci também nesse estado, que eu conheço os 4 cantos do Tocantins. Eu conheço a cidade, mas conheço toda a zona rural. Eu conheço os assentamentos do estado e eu tive a oportunidade de conhecer aquela mulher forte que hoje dá nome a uma lei importante do estado, mas pelo que ela representa. Porque a terra das Dianas é muito conhecida pela cultura forte, pela história de luta e de resistência e também pela comunidade forte quilombola. Dona Camila, ela foi um exemplo de vida, você foi uma coisa incrível. E aí aconteceu o evento, Dona Camila deu o nome e eu quero que você conte, Ruth, os pratos da comunidade quilombola. Então, aí veio o Rubacão do Descoberto, que é o nome do quilombo dela. Que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Rubacão, o que significa isso? Ela contava a história que o pai dela, para conseguir passar 10 horas, 12 horas sem comer, eles comiam muito baru. E tudo que eles faziam, o feijão, a canjica, tudo que eles faziam tinha um baru. Por quê? Fonte de energia. Então, eles levavam para a roça, quando ele saía 3 horas da manhã, 10 horas ele comia a comida com baru. E ele só voltava para casa, chegava em casa 18 horas. Então, ele passava todo esse tempo com uma refeição pouquinha e a maior base dessa refeição, desse ingrediente que estava dentro do prato, era o baru. E aí eu fiz o prato que eles chamam o feijão misturado com arroz, é rubacão. Outro chama baião de 2, lá é rubacão. Aí eu coloquei o nome. Com o baru. Com o baru. Ela cozinha. Pra ficar claro, gente. Isso. É o arroz misturado com o baru e mais alguma feijão, coisa. Isso. Feijão ou uma carninha seca. Isso. Aí tinha o rubacão, aí eu coloquei o nome Rubacão do Descoberto. E eles usavam eles criavam porco. Quando matava o porco, fazia a carne de lata. E aí um dos pratos era o Rubacão do Descoberto com a carne de lata, carne de porco. Delícia. Que foi o ganhador do festival gastronômico. E aí já vinha a paçoca de carne de sol, vinha o canju baru, que era canjica com baru. Então foi surgindo nomes. É por isso que eu falo que eu não cozinho comida tradicional, eu cozinho história real. Você conta a sua história e através da sua história a gente começa. E é uma coisa assim tão forte. Em todas as regiões do estado, por exemplo, a paçoca, que ela é muito tradicional na região de Arraias, Natividade, Dianópolis, mas
na região do Bico do Papagaio também é muito tradicional a paçoca. Eu lembro que a gente ia passar férias, gente, você falou da distância, né? A gente ia para Araguanã, de Araguaína, que é pertinho, é 1 hora só de carro, mas assim, era uma vida pra gente ir. A gente ia antigamente, quando tinha aqueles carros grandes, Del Rey, Belina, botava o colchão, a meninada ia atrás, caminhonete ia na carroceria, porque naquela época era normal, e tinha a nossa farofa, né? Nossa paçoca, que não podia faltar, que era farinha com carne seca, ou então a farinha com frango, que é o frito. Então são coisas que eu vivi na minha infância, que eu vivi na minha vida. Gente, era muito bom. Uma das memórias afetivas que eu tenho da minha infância é passar as férias lá em Araguanã. Olha que delícia, na praia. A gente ficava naquelas barracas, torrava no sol cedo, que o sol do Tocantins não brinca, né? Ele vem cedinho. Mas era bom demais, era muito bom. E hoje você vai para Araguanã em 1 hora, mas é tradicional de várias regiões do estado, carregar o frito. Esses dias, inclusive, gente, eu vou contar. Minhas primas foram viajar, foram para a praia, foram de carro, longe. Aí a tia Silvia estava fritando um frango cheiroso. Eu falei, tia Silvia, que delícia. Ela falou, não, estou fazendo um frito para você me levar para viagem. Ou seja, é tão cultural que hoje ainda existe. Gente, isso é real. Existe. Meus alunos contam que nos ônibus de Palmas, Porto, que muita gente estuda aqui e mora em Porto, tem frito no ônibus, elas trazem o frito para comer, para não passar. E é uma beleza. Fácil. Você abre assim a marmita, o cheiro incendeia no todo ônibus inteiro. Exato. O ônibus todo. É bom demais. E você fala quanto à memória. A gastronomia tem um cantinho especial na nossa memória afetiva. A gente sempre vai lembrar de algum lugar. Você falou, eu passava a minha infância em Araguanã. Mas vai lembrar daquela comidinha que você comia ali. Não tem jeito, a comida sempre faz parte. O peixe frito. Sim, que o piau frito, a curvina. Que é diferente do que você pegar um peixe do Araguaína, fazer um peixe lá na região do Bico, do que comer um peixe aqui em Palmas. É bem diferente. Então, a parte da história que você falou que você cozinha, a partir da história, conta também. Porque quem veio para cá, os nossos imigrantes são diferentes de quem foi pro Bico. Por que tem paçoca de carne no estado inteiro? Muitos nordestinos trouxeram. E a forma que era feita antigamente, como é que eles levavam a carne? Né? A carne era, como é que ela durava por mais tempo, como é que ele não tinha refrigeração, os tropeiros levavam no lombo do cavalo. A rapadura, gente, que eu acho que tá sumindo um pouquinho, a impressão minha. Tá. A rapadura tem um rapaz super tradicional lá na cidade de Gurupi, maravilhoso, mas a rapadura também nessa época que você falou, do início. Isso. Lá na época do ouro, que você buscou lá na história, né? Tinha também a rapadura. Sim. E o pessoal... Fonte de energia. Eles precisavam desse doce. Como o pessoal vai pra lida cedo, geralmente quem trabalha na roça, no campo, ou seja qual for, assim, eles levam uma refeição, eles comem bem cedo uma refeição bem reforçada, como você citou o caso aí do baru, com arroz, com feijão, com alguma carne para complementar, e levavam a rapadura também, porque é uma fonte de energia. E Jerusa, conta pra gente, tem laboratório novo na IFTO? Como assim? Eu preciso conhecer? Vocês precisam conhecer, estão todos convidados. É um laboratório específico para gastronomia, para a área de gastronomia. Tem a parte do salão para atendimento, para dar treinamento para garçons, cumim, até os próprios sommeliers, tudo isso. Então, é muito bacana. Tem aquele espelhão, que tem quem está lá no fundo. Então, é um laboratório moderno, com equipamentos de última geração. E a gente conseguiu... Já foi inaugurado? Já foi, e parte dele já foi inaugurado, mas esse ano tem mais uma inauguração oficial, que são dos equipamentos, porque a gente também está tentando algumas verbas para
para fazer um puxadinho só de comida, só uma área ssó para área quente. Então a gente está tentando, porque espaço no IEF nós temos. Bancada Federal, verbas, IFTO, verba federal, né? Sim, ainda mais nessa área que está precisando de gente capacitada, qualificada. Não adianta você ter um dom. Eu sei cozinhar, não adianta só isso, não. Tem você muito tem que mais se especializar, coisa. se qualificar. A importância de qualificar. A parte das boas práticas é tão importante. A gente vê, às vezes, quem tem muito vício não tem as boas práticas. E as pessoas exigem isso. Hoje em dia, você pode ver que em alguns lugares tem vidro para você ficar vendo o que acontece na cozinha. As pessoas estão o tempo todo checando isso. Então, a gente também dá importância para isso. Hoje, a vigilância sanitária, como a gente estava conversando agora há pouco, eles têm as regras e a gente tem que cumprir. E muitos dos nossos alunos vêm com esses vícios de casa. Mas para que eu tenho que etiquetar uma carne se eu vou usar amanhã? Então, eles pensam que só eles trabalham na cozinha, que não vai entrar outra pessoa em outro turno. Então, são algumas especificidades. A contaminação cruzada, demais. cortar 2 tipos de alimento com a mesma faca, por exemplo. Na mesma tábua. Na mesma tábua. E aqui é muito calor, depende do tempo que você deixa aquilo em temperatura ambiente, já não serve. Então, a gente dá um treinamento. Tem um curso rápido de boas práticas. Esse ano vai ter curso para garçom, que é o que mais os empresários pedem pra gente quando a gente faz reunião. Garçom tá super, ele precisa, assim, não ganham pouco, hoje eles já estão bem remunerados na maioria dos lugares que eles fazem nos buffets, já estão bem remunerados. Conversei com a Débora sobre isso esses dias. Um maître, ele é muito bem remunerado, mas ele tem que ser bom, porque o buffet não quer qualquer pessoa para atender os clientes. Hoje, em qualquer profissão, a pessoa tem que ser bem qualificada. Somos turismólogas por formação, e há muito tempo atrás eu vi uma pessoa, não, turismo é bom porque você ensina qualquer coisa para qualquer pessoa. Não é isso. No turismo, assim como qualquer outra profissão, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem que se qualificar, se capacitar, aprender técnicas, boas práticas. Não é isso, Gil? Exatamente. É o que eu estava conversando também com os meus alunos. Eu tenho muitos alunos do curso superior de turismo que já são guias. Eles já trabalham há muito tempo e só estão querendo fazer um curso superior para se especializar mesmo. E aí, quando a gente vai para o Jalapão, o que a gente percebe? Tem condutores que fizeram ali um curso de 20, 40 horas que estão conduzindo turistas. E isso... Imagina se uma pessoa desmaia, se ela tem algum problema de saúde no meio da trilha. Será que essa pessoa, esse condutor, ele é capacitado? Ele vai conseguir ajudar essa pessoa? Ele vai evitar um problema maior? Então, eu me preocupo muito com essa, às vezes, falta de... Às vezes até de pessoas capacitadas e aí acaba trabalhando quem quer. Porque tem muito turista indo para o Jalapão. Então, às vezes, os guias que nós temos não só o Jalapão, né? Não. Nós temos outros destinos. Gente, não é segredo para ninguém que eu sou morta, louca, alucinada, apaixonada pela Serra Gerais. Eu também. Lavandeira, também. Combinado, Taguatinga, Novo Alegre. Arraias, Natividade, Paraná. Almas, tem cada cachoeira. Almas, Paraná tá bombando. Ali perto de Brasília, o povo achou Paraná. E temos ali na região... Aurora nos Azuis. E temos também ali na região de Xambioá, temos praia, temos cachoeiras, Xambioá, Vanderlândia, Babassulândia, tem a pesca esportiva do Tucunaré. A pesca está se qualificando lá, esportiva, para evitar a pesca predatória. Então, o pessoal está se qualificando na região. Babassulândia tá lindíssima e já tem a pesca esportiva. Ali no Bico do Papagaio, o turismo, gente, o tanto de cachoeira, o tanto de praias que tem. Aquele Araguaia de Araguatins, meu Deus, que é aquilo? É um projeto de Deus. Sim. Então, esse Tocantins tem tantas riquezas, e a gente vai falando, vai lembrando. Miracema, Miranorte, tem pinturas rupestres. Lajeado. O maior paredão de pinturas rupestres está em Lajeado, sítio Caetitu. Inclusive tem um projeto meu também lá. Depois isso, Filadélfia, as árvores fossilizadas, Campos Lindos, onde caiu um meteoro, que é a Serra da Cangalha.
Então, gente, o nosso Tocantins é um estado abundante de riquezas naturais, de turismo, e precisamos de qualificar a mão de obra. E está aí o IFTO. Hoje temos muitas instituições que têm formação profissional, e você tocou no assunto, Jerusa, muito importante, que é a remuneração. As pessoas gostam de ser bem remuneradas. Trabalhar com o que a gente gosta é muito bom. E trabalhar ganhando bem é muito bom. Melhor ainda, né? Principalmente se você gosta que você faz bem remunerado. Mas quanto mais qualificado você é na sua área, melhor remunerado. Você falou que já tem os maîtres que ganham bem, os sommeliers ganham bem. Um chefe de cozinha, ganha bem. Se o auxiliar for também, quando o chefe de cozinha não está ali, ele deixa o auxiliar como chefe, ele também ganha bem. Então, depende de você querer crescer dentro de um estabelecimento de alimentos e bebidas. Um garçom, se ele estudar, se ele se esforçar, ele pode ser um maître, um sommelier, só fazer curso, só se especializar e ler, né? A gente precisa ler, a gente precisa se inteirar do que está acontecendo, saber das novidades. Hoje, a área de buffet está crescendo aqui em Palmas de um jeito, assim, na nossa época remota, muito tempo atrás, você não achava um buffet. Não, gente, um tempero. A gente tinha que trazer um tempero de fora. Exato. Não tinha. Não, você ia no supermercado, você não achava coisa básica para comprar. Então, hoje as coisas aqui estão... Claro, a gente está crescendo, estamos ainda avançando, mas tem muita coisa que a gente já tem que não tinha antes. Gente, no Tocantins a gente tem buffets maravilhosos, que não perde para lugar nenhum. Não perde para nenhum, de jeito nenhum. E a nossa comida, eu acho interessante, assim, valorizar a cultura local. E eu acho que os buffets daqui primam muito isso. Sim, essa e quando é a eu falo alegria. Cultura local, eu não estou falando só de valorizar o peixe, que é o tucunaré, que é o pirarucu, as castanhas, que é o baru, mas valorizar o artesanato, que é lindíssimo. Nós temos aí o capim dourado, o babaçu, temos as palhas, as fibras, as palhas de babaçu. Então, assim, nossa cultura, ela é muito rica. Ruth, eu queria que você contasse para a Luana sobre os pratinhos que você fez com folha de bananeira, super ecológico, ai, gente, eu amo, eu queria biodegradável. Gente, por favor, ninguém tem uma folha de bananeira aqui, não. Cadê a gamela legal. Com a folha de bananeira? A Ruth foi entrevistada por um documentário do IFTO sobre isso, sobre a sustentabilidade do festival gastronômico. Cada ano ele cresce, a gente sabe que isso valoriza a nossa gastronomia também, traz identidade, vai aproximando a gente de chegar nessa identidade, mas a quantidade de lixo gerada naquele festival, todo ano e quem sofre a população é o distrito de Itaquaruçu, e isso me preocupava bastante. Então nós fizemos um documentário para mostrar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vê lá que tem os cestos de lixo identificados para reciclagem, mas para onde vai isso? Então tem um projeto da UFC que está envolvido, tem os bombeiros, tem muita gente envolvida nisso, e a Ruth participou disso, gente, através nisso, do Cozinha muito Show. Bom fazer esse registro. Tanto a UFT como a IFTO desenvolvem muitas coisas sustentáveis aqui no estado que às vezes a população não conhece. Estão fazendo sacolas biodegradáveis de babaçu. Nossa. Sabão de óleo. Óleo queimado, umidificado. O biodiesel que a universidade desenvolveu. Então, assim... O álcool em gel que a gente forneceu na época do Covid ainda estamos... O estudo acadêmico é muito importante. Apesar de que a gente tem outras instituições, outras entidades que também valorizam isso, como o Sebrae, por exemplo, que tem o Festival Gastronômico em Itaquaruçu, mas tem em Indianópolis, mas tem em Paraíso. Tá crescendo aos poucos, Miracema. Eu acho que tá crescendo timidamente, mas tá indo. E assim, ninguém se preocupa muitas das vezes com a sustentabilidade. Isso. Igual, esse ano foi a primeira vez que eu fui convidada para organizar a Cozinha Show do Festival Gastronômico de Itaquaruçu. E uma das minhas exigências era trazer o tema sustentabilidade, porque a minha cozinha é sustentável. Eu não posso ser só de fachada, entendeu? E por mim seria a Cozinha Show toda.
100% sustentável, né? Ali os pratinhos, as colheres, porque quando eu proíbo que canudo de plástico tem que sair do mercado, eu tenho que dar alternativa para as pessoas e aonde essas pessoas também, eu também tenho que dar exemplo, entendeu? Então, para dentro da Cozinha Show, não foi 100%, mas ali, tipo, 60% da nossa Cozinha Show foi sustentável. Veio com pratos de folha, que essas palmeiras que ficam na cidade, é uma empresa de São Paulo, que ela pega em Manaus, Belém e mesmo em São Paulo, e ela produz os pratos que vai até 180 graus no forno, e colheres que são de folhas. Ela pode ser lavável, eles não são descartáveis, eles são reutilizáveis. E uma outra empresa que também que é de São Paulo, que elas manda para fora do país, tem restaurantes fora do Brasil que não usa prato e tudo são servido nessas vasilhinhas descartáveis de folhas de bananeira. Foi que eu trouxe para o festival, as colherzinhas e os garfos e os bols. A sustentabilidade é muito importante. Agora, vamos falar sobre os pratos típicos do Tocantins, sobre a nossa cultura. Que o nosso tempo passa voando. A gente não vê o tempo passar. Tá acabando, não acredito. Eu acho que ainda falta muito. Os restaurantes, principalmente, você chegar... Eu agora fui para o Piauí. No Piauí, todos os restaurantes, pode ser do mais chique ao mais simples, todo mundo tem paçoca e banana. Entendeu? Então, eu acho que para a gente ter todos esses pratos, a buchada, o chambari, a paçoca de carne de sol, tem que ter uma movimentação de quem quer exibir a cultura do Tocantins dentro dos seus restaurantes. Porque isso não é cafona. Tem muita gente que acha que é cafona ter um chambari, que é cafona ter uma buchada. Isso é você... Gente, não é cafona, o povo tá mal informado. Na França, nos melhores restaurantes premiados, Guia Michelin, Ossobuco. Ossobuco, gente, pelo amor! Ossobuco, a nossa chambari! Mas isso é muita falta de informação, entendeu? Das pessoas. E eu sofro muito ataques, até por isso que a gente já chegou pra mim e falou, você é louca? Aonde que você vai cozinhar buchada, chambari, você vai chegar aonde? Isso que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Entendeu? É uma boa loucura. Então, assim, eu tenho certeza do que eu quero e do que eu vou fazer, que é a cultura do nosso estado. E o que você acha, Jerusa, como esse mundo acadêmico, a que conclusão que você está chegando? Quais são os pratos, assim, na sua ótica, pelos anos de estudo, pela vivência que... o que você acha que representa a gastronomia e a culinária tocantinense? Sim, para fazer a tese eu viajei, foi na época da pandemia, mas eu tive que fazer isso, eu tive que ir a campo. Então, eu já conheci o estado inteiro, como eu dei treinamento do Senac desde muito tempo e a gente passava por todas as cidades, principalmente as turísticas, dando treinamento nessa área, eu já conhecia. Mas eu fui para analisar como é que estavam as pesquisas nessa época, há 2 anos e meio atrás. E o que eu percebo? Depende da herança que a cidade ou aquele território ali, o Bico do Papagaio, a Serra Gerais, Jalapão, a herança cultural que eles receberam é o que eles fazem hoje. Então, quando é divisa com ali no Bico, por exemplo, é muita culinária indígena, muita culinária voltada para a Amazônia. É comida paraense, então depende da herança que a cidade recebeu. Também. Quilombola tem quase no estado inteiro, graças a Deus, porque comida boa, bem feita, bonita de se ver. E então, em Palmas, o que eu percebi? Meu foco principal foi em Palmas, mas eu analisei o estado inteiro. Que a gente tem herança, as vertentes gastronômicas que nós herdamos caipira, que não é no sentido pejorativo, é no sentido de sertaneja, que vem lá de São Paulo, que vai para Minas, que vai para Goiás e chega aqui, porque nós éramos norte de Goiás. Depois a amazônica, que entra quilombola indígena, e a nordestina, que é no estado inteiro também. O lugar que você vai ver uma paçoca, a buchada nas feiras,
caipeiras nas esquinas. E a você tá mineira andando, em Goiânia? que é dentro da caipira, da sertaneja. Então, tem no estado inteiro. Então, o estado Tem que falar, porque senão o povo não vai se acha que identificar. não. Não, a mineira também E o piqui é de quem? De quem é o piqui? O piqui é nosso! O piqui é nosso! Gente, foi incrível estar com vocês, maravilhoso. Cada uma carrega uma bagagem histórica, cultural e acadêmica sobre o nosso Tocantins. Eu acho que eu sou, assim, uma mistura de um pouquinho de cada coisa, porque rodando esse estado todinho, a gente conhece e gosta muito. O pessoal que está nas beiras das rodovias ali, vendendo sempre chambari e buchada por onde você passa. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Um tempo desses, ano passado, eu viajei de carro um pedacinho no outro estado. Gente, ó, Tocantins é diferenciada, a comida aqui é maravilhosa. Ruth, foi uma coisa que você colocou. O pessoal aqui é exigente para comida. Lá em casa, eu gosto de servir a comida quentinha, fumegando aquele arrozinho branco, aquele feijãozinho cozido do dia. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Quem não gosta, né? De uma comidinha boa, bem feitinha, feita Tempero com amor. bom. E o principal que tem na comida aqui do Tocantins é o quê, Ruth? Amor. Pronto! É o amor, é o principal amor. tempero. E a sua apresentação, Ruth, é linda, que você faz, valorizando a cultura, as tradições. Ruth, suas andanças aí, pra gente concluir. O que você acha, assim, mais forte, assim, na cultura tocantinense, na comida? Olha, o tempero. E de ingredientes, a gente vai muito para a galinha caipira, Amo. que é muito presente. Eu acho que quase todos os finais de semana as famílias querem comer uma galinha caipira. Sim. E carne de porco, que é muito também, né? Eu acho que aonde não tem rio, esses dois se tornam principal. Aonde tem rio é peixe. Então, a nossa cultura mais para... Foi importante, era isso aí que eu queria que você falasse. Aonde tem rio é o peixe. E aonde não tem... É galinha caipira. A galinha caipira do seu quintal. E carninha que de você quer sol. comer aqui. Carne de sol. A muito. carne de sol também. Que é o boi, a vaca. E você vê para a região sudeste que eles ainda retalham a carne e colocam aquelas varinhas para a carne ficar bem seca, bem esticadinha. Gente, é lindo demais. É bonito, aquele Tem demais, gente. É bonito. A galinha caipira do seu quintal não tem melhor. Tem a melhor coisa é Gente, você e não pegar adianta querer enganar. Não, negócio de não, caipira melhorada. Conversa de melhorada. A gente gosta daquela raiz que E com fica no piquizinho também. quintal e come um milho. Com Com piqui. piqui. É bom demais, gente. Mas também não pode faltar, porque o tocantinense é alegre, é festeiro, o bom churrasco. Sim, você pode ver o tanto de espetinho que tem em cada esquina, tem um e muita gente para. É muito Todo mundo bom. gosta. É muito bom. Gente, foi incrível estar com vocês. Que alegria, que assunto delicioso. E que Deus continue abençoando os caminhos aí que vocês têm trilhado e que possam qualificar mais e mais e mais pessoas aqui no nosso Tocantins, abençoado por meu Deus. Obrigada, Amém. gente. Obrigada, eu que Luana. agradeço. Que Gente, honra. a honra foi minha, foi nossa, né? E nossa audiência tá maravilhosa. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um podcast com Luana Ribeiro. Até a próxima, viu? Conversa com Luana Ribeiro.